pessoal que estava lá no YouTube estava reclamando que não tinha som. Como é que pode um negócio desse? Mas eu creio que esse som já chegou. Então a coisa curiosa que eu estava olhando era porque de repente eu olhei aqui no Instagram e tinha gente que estava lá e estava vindo para cá. Quando eu olho para lá estão dizendo que está sem som, mas eu acredito que já deva ter chegado o som. Há um pequeno delay entre a emissão daqui e o que chega lá, mas eu só quero que vocês me confirmem que o som já chegou. Essas alturas já é para no YouTube nós estarmos com o som muito bem. Será que alguém do YouTube pode me confirmar isto? Está muita gente dando tchauzinho, tchauzinho também para muita gente. Eu acredito que as pessoas do YouTube ficaram desesperadas. Mas ali o João Alberto, o Emanuel, o Fátima, já está todo mundo dizendo que o som está ok. Olá, Rosana, olá, Ariadna, Jacira, o som já chegou lá, muito bem. Muito obrigado. João Vanderlei, Vânia Pedrosa, Abel Fernandes. Então vamos lá, nós já fizemos a nossa prece. Desculpem porque ficamos sem som logo no início, mas vamos ao nosso crenças. E esse tema nós nos baseamos no livro Reflexões de Moreno, que foi o meu primeiro livro de historinhas pequenas. Esse livro até hoje está disponível, em várias livrarias existem. Se não encontrarem, é só escrever lá, vidaesaber@gmail.com, que sempre tem à disposição. Vamos ler aqui a mensagem, que é bem curtinha, e em cima dessa mensagem nós vamos tirar a base para os nossos comentários de hoje. A mensagem de número 70, intitulada Crer em Deus. Para quem está no YouTube, pode visualizar a mensagem, tanto a capa do livro, e para quem não está, no caso, quem está no Instagram, ou para quem não consegue ver, eu vou fazer a leitura. Crer em Deus. Buscando orientação moral, falava àquele que me ensinava com sabedoria e naturalidade. Sabe, amigo, não entendo como pode haver gente que não crê em Deus. Mas isso não tem importância, garoto. Como não? O importante mesmo é que Deus creia em quem não crê nele. Do contrário, ele sequer existiria. E tem a frasezinha que complementa esta curta reflexão. A máquina não pensa, não fala, nem acredita em nada. Nem por isso o homem a despreza. Por que Deus haveria de nos desprezar? Uau, muito legal, não é, Sam? Porque às vezes a gente pensa tanto só no magnânimo, no grandioso, no impalpável, no indefinível, porque na realidade é difícil definir Deus, a gente perde um pouco este contato. A gente perde as referências, porque apesar de Jesus ter assegurado que nós somos deuses, quando a gente pensa nisso seriamente, a gente diz, Jesus era muito bonzinho. Porque eu, às vezes, estou mais para longe de Deus do que para perto dele. Mas, na verdade, nós somos deuses, porque somos um princípio espiritual, somos uma essência que prossegue, tenhamos corpo ou não. E quando no corpo nós podemos, em algumas circunstâncias, e não generalizadamente, mas em muitas circunstâncias, nós podemos ser considerados como máquinas. Daí a reflexão final. Se nós temos uma máquina e nós não a desprezamos, se bem que isso está mudando um pouco hoje em dia, né? Porque as pessoas querem tanto as coisas que quando têm já deixam de lado. Mas via de regra, se você tem uma máquina sofisticada, cara, você não deixa ela de qualquer jeito, você não deixa ao relento, você não deixa sem cuidados, você verifica os critérios de manutenção e assim por diante. A gente não despreza uma máquina. E a máquina não pensa, não age sozinha, tudo ela tem uma dependência nossa. Às vezes até a nossa dela é menor do que a que ela tem da gente. Mas a gente não despreza a máquina. Como é que a gente poderia pensar que Deus iria nos desprezar?
Como diz na reflexão, a máquina não pensa. Mesmo assim, eu não a desprezo. Se a máquina não pensa, a máquina tampouco avalia a minha relação com ela. Se a gente pudesse perguntar à máquina, você acredita que você tem um proprietário? Ela vai dizer, que loucura é essa? Eu não tenho proprietário coisa nenhuma. Quem manda em mim é o meu motor. Quem manda em mim são as minhas abas, são as minhas engrenagens. Eu não tenho ninguém, pode me abrir todo, me desmonte. Desmonte a máquina que eu sou e procure onde é que está esse administrador, esse criador, essa coisa que vocês chamam de dirigente, proprietário da máquina. Não tem? Realmente não tem. Já foi feita essa experiência com o ser humano. E é uma experiência extremamente famosa. Dissequei um cadáver e não encontrei nenhuma alma dentro dele. O outro, atribuído a Yuri Gagarin, que foi o primeiro astronauta a ir para o espaço, que ele disse, fui lá fora, fui ao céu e não vi Deus. Então não existe Deus. Como não existe Deus? É a mesma coisa a máquina dizer que não existe o proprietário, ou então nós dizermos, eu não acredito em Deus, porque eu nunca o encontrei em canto nenhum. Ou ainda uma outra reflexão que eu acho que eu escrevi nesse mesmo livro, Reflexões de Moreno, sobre uma atriz que disse que não acreditava em Deus. Ou então ela disse assim, talvez existam dois deuses. Um Deus bom e um Deus ruim. O Deus bom é o que cria, é o que nos dá alegria, é o que nos faz viver bem, é o que nos dá tudo de bom. E o Deus ruim é o que nos dá doença e nos mata. Então, se eu tiver de acreditar, eu só acredito num. Detalhe curiosíssimo. Esta pessoa, que tem uma boa condição financeira, cuida de um orfanato com quase 300 crianças. Até aí, já é um negócio bacana, não acham? Você cuidar de orfanatos, crianças que são deixadas pelas mães, porque não é um orfanato em que as mães vão, deixam os filhos ali de manhã e vão pegar no final da tarde. Não, orfanato mesmo de crianças abandonadas. Isso já seria muita coisa. Mas há algo maior. É um orfanato de crianças com dificuldades neurológicas, que nasceram com problemas cerebrais. E ela cuida. E ela então diz, neste mesmo momento em que estava falando sobre Deus, ela diz o seguinte, eu amo essas crianças. Eu não sei o que seria a minha vida sem eu estar aqui assistindo essas crianças. É um tanto quanto irônico. Porque ela poderia muito bem pensar, o Deus, que é sempre o bom, me fez a mim, me tocou a minha alma e me coloca para exercitar a bondade. E me coloca para conviver respeitosamente perante seres que muitas vezes vão ser desrespeitados a vida inteira. Qual é a crença que a gente tem em Deus? Será que a gente acredita mesmo que Deus tem o bom, tem o ruim, tem o mais ou menos? Tem o Deus que a gente ama, o Deus que a gente tem raiva, tem vários tipos de deuses? Será isso crença que colocam na nossa cabeça? Eu já tive a oportunidade de comentar aqui no Instagram, desculpa, nossa, eu estou tão tecnológico que eu já falo o nome das coisas totalmente fora do lugar. Eu já tive a oportunidade de comentar numa mini palestra que tinha um frequentador do Leão, já desencarnado, que ele dizia que não acreditava em Deus. Até o dia que eu fui conversar com ele, e ele me disse assim, que eu perguntei a ele, mas se você não acredita em Deus, e eu falo tanto aqui em Deus, por que você vem me assistir? Então ele disse assim, é porque o Deus que você fala é um Deus diferente. Eu digo, tá bom. Olha, esse Deus que você não acredita é o mesmo Deus que eu também não acredito. Eu acredito nesse Deus que você vem me ouvir. É esse o Deus que existe e é esse o Deus que eu acredito. Ou seja, esta é a minha crença. E eu poderia então qualificar, porque hoje em dia a gente quase tudo tem que qualificar, né?
O que é para um lado, o que é para o outro, o que é para cima, o que é para baixo, o que é para dentro, o que é para fora, e assim sucessivamente. Em termos de análise de Deus, nós temos o Deus, temos o Deus que os homens criaram. Quem é o Deus que os homens criaram? Porque veja que é uma inversão. Quem foi que criou tudo? Deus. Você não gosta dessa palavra? Dê o nome que você quiser, pouco importa. Algo criou tudo. Isso é o que nós chamamos de Deus. Mas nós criamos um Deus. E isso é antropológico. Nós criamos o Deus chuva, o Deus sol, o Deus animal, o Deus barulho, o Deus raio, e por aí afora. A gente criou Deus de tudo quanto foi jeito. E inclusive parece que prevalece até hoje o Deus de pedra. Porque se a gente passa num lugar e tem uma imagem esculpida, pronto, aquilo ali já é uma parte do nosso Deus, da nossa crença. Então nós fomos educados a ter crenças e nem sempre crenças extremamente válidas para a nossa sustentação emocional. Sim, eu concordo. A Ana Clara está dizendo que muitas vezes a gente precisa visualizar, pegar, cheirar, ter um contato muito forte para poder transcender aos poucos. Concordo plenamente. Mas será que isso também não é uma crença? Tem gente que só crê que as coisas acontecerão se amanhã cedo, às 7 horas da manhã, acontecer determinado fenômeno. Se não acontece um determinado fenômeno, você se encasqueta, diz, isso não valeu. E como não valeu, mesmo que aconteça, você diz, não, mas não é bem isso, deve ser outra coisa. Nós ficamos com as nossas crenças abalando as nossas estruturas. Quantas crenças nós temos que não são boas e que, todavia, comandam a nossa vida? Nós temos as crenças mais incríveis do mundo. A gente acredita, algumas vezes, que não fazer é da natureza, enquanto que a natureza faz. Quem pensa isso? As pessoas acomodadas, as preguiçosas, as relaxadas, elas têm a crença de que não tem porquê. Tem muita gente que tem a seguinte crença, eu tomo banho uma vez por semana. Mas por quê? Porque o que adianta eu tomo banho hoje, aí amanhã eu tenho que tomar de novo, depois eu tenho que tomar de novo, então já que eu vou ter que tomar, então eu tomo só uma vez, perdida ou outra. Ah, mas e você não percebe que o seu odor, a maneira... Não, mas isso quem tiver incomodado que se resolva. Isso daí não é meu, é do outro. E aí, dessa forma, a gente começa a limitar ou a criar situações que não são felizes na nossa vida. Afinal de contas, voltando para a origem da mensagem, nós acreditamos em Deus ou não? Até isso é meio complicado, porque a gente diz, eu acredito. Mas aí, de repente, tem aí, quer dizer que você acredita em Deus? Acredito. Firmemente. Então explique aí na sua crença em Deus a razão do coronavírus. A razão de nós estarmos vivendo tudo isto. Tantas mortes, tantas dificuldades, tantos problemas. Bom, aí eu já não sei. Tem horas que eu fico até meio em dúvida. Pois é. Por que a gente fica em dúvida? Porque na realidade nós ainda estamos com muito mais valorização à nossa crença do que necessariamente naquilo que a gente acredita. Parece ser a mesma coisa, mas é completamente diferente. Eu tenho crença porque atavismo, educação, condicionamento, psiquismo, são crenças, elas vêm muitas delas sem eu ter a menor reflexão. A maioria talvez tenha surgido lá na nossa primeira infância. Mas quantas vezes isso não passa de uma crença? Temos as chamadas crenças limitantes que hoje se falam tanto. Qual é a crença limitante que mais te limita? Quantas pessoas dizem, não, eu não vou estudar o magnetismo porque é muito complicado. Isso é uma crença limitante. Não, eu não vou fazer determinada prática, eu não vou tentar resolver determinados problemas, porque quem sou eu? Uma outra crença limitante, estupidamente limitante. E assim sucessivamente. Muitas pessoas dizem assim, não tiveram a sorte
desculpem-me a modéstia pequena, não tiveram a sorte de nascerem tão bonitas como eu. E aí dizem assim, eu não tenho coragem, as pessoas vão me ver na minha feiura e vão me menosprezar. Isso é uma crença limitante. Um dia uma pessoa disse para mim, olha que cara de pau, eu acho tão interessante a coragem das pessoas. Ela chegou para mim e disse assim, Jacó, você se acha lindo mesmo? E eu disse, acho. Por quê? Não, porque você é muito feio. Eu digo, por que eu sou feio? Não, porque você é feio. Eu digo, me explique por que eu sou feio. Não, você é feio porque você não está dentro do enquadramento do que é bonito. Eu disse, então me diga o que é enquadramento do que é bonito. E a pessoa ficou toda cheia de problemas. Por quê? Ela na hora quis dizer, não, então desconsidere o que eu disse. Não, eu aceito seu argumento. Agora eu queria entender o seu ponto de vista. Aí ele viu que não tinha saída e disse assim, e por que você se acha bonito então? Eu disse, é muito fácil. Eu tenho 2 grandes motivos. Primeiro porque mulher nunca mente nem nunca erra, principalmente a mãe da pessoa. E desde que eu nasci, minha mãe diz, olha que coisa mais linda, a coisa mais linda do mundo. Então eu não vou dizer que eu não sou, porque senão eu estou negando a minha mãe. Então isso já seria motivo suficiente. Mas depois, o que é o belo, o que é o feio? É a comparação. Comparação baseada no quê? Na crença. Você tem crença de que se o nariz for assim, se o olho for desse jeito, se tal linha do rosto obedecer a determinados padrões, isso é bonito. E aí hoje em dia, foi feita uma experiência gráfica com isso, pegou-se várias definições do que é o belo, sem fotos. Então defina o belo. Então cada pessoa, várias pessoas esquadrinharam o que era a definição de beleza de um rosto. E aí, depois de todas aquelas definições, jogaram num programa de computador para ele ver as maiores coincidências, e daquelas maiores coincidências, obviamente, iria sair o rosto mais lindo do mundo. Imagina que feiura aconteceu no resultado. Porque não são padrões, são crenças. Você é feio ou bonito dependendo da sua crença. E o meu segundo ponto é exatamente esse. Eu não tenho por que me comparar com ninguém. Por que eu não tenho por que me comparar? Porque eu sou um indivíduo único. Não existem 2 iguais, outro igual a mim. Portanto, só tenho eu. Se só tenho eu sou quem me defino. Eu me defino como? Então, a pessoa diz, não, mas esses seus argumentos são assim, não são muito convincentes. Eu digo, claro que são. E sabe por quê? E aí foi onde ele ficou intrigado. Eu disse assim, em várias palestras eu já falei que sou muito bonito. E aí, para provocar o público, eu lhe digo assim, se você tiver dúvida, chegue perto de mim. Aí ele diz, e aí, o que é que aconteceu? Eu disse, olha, todo mundo que vem perto de mim diz assim, você de perto é mais bonito ainda. Aí ele deu uma risada, saiu, e eu também, porque eu não tenho por que mergulhar na crença dele. Eu não tenho por que trocar algo que me agrada por algo que me desagrada. E o pior, me desagrada e não me leva a lugar nenhum. Então o que é essencial é nós termos crenças boas, crenças que nos fortaleçam, que nos vivifiquem, e que nos deem bom ânimo. A crença em Deus, ela tem que ser além de uma crença. Tem que ser resultado de uma razão que pensou, amadureceu, e vê que não tem condições da vida existir sem que tenha havido algo e alguém que tenha providenciado tudo isso. É tudo extremamente perfeito. E isto não é uma crença, isto é uma realidade. Então, cuidemos o melhor das nossas crenças para que a gente vibre melhor com tudo que temos feito e com tudo que temos que fazer na vida. Agradeço muito a todo mundo que participou. Fátima, Feião está sempre junto. Eu não sei até hoje quem é o Feião baiano, mas você está sempre, né? Célia Souza, Verônica Moura, Maria Fátima, Mouzinho, né? E tanta gente aí, Lúcia Consentino, Eliezer Melo, Maria dos Anjos, Maria Noêmia, que bom que você está aí, Noêmia. Denise Barros também, estamos no atendimento à distância, né? E ali nós temos Diego Salles, Alexandra de novo, Eliana Lima, Desir Vence, o meu grande amigo, um beijo no seu coração, Celinha, Pires, Maria Elizabeth, ô meu anjo, um beijão para você também, Fernando Marcelino, Donato, Eneida, Givo,
Claudinha Ferreira, Iraci Ferreira, sejam todos extremamente muito bem abraçados. Jacira Castro, Iara querida, Guerreiro, Maelba. Então que estejamos todos aí muito bem, que vivamos bem e aproveitemos bem o dia. Moraes Neto, querido, vamos fazer umas fotos nesse dia. Sandra Ortega, abraço grande. Abraço para todo mundo, abraço para vários canais que têm retransmitido. Impressionante, a gente pensa que não, mas de repente tem gente pegando este sinal, retransmitindo, levando a mensagem muito mais longe. Que maravilha, isso é uma bênção. E o melhor de tudo é que, de repente, nós nem tínhamos noção. Por exemplo, se eu olho aqui no Instagram, agora no momento tem 94 pessoas. E aí eu fico pensando, nossa, só 94 pessoas já é muita gente. Mas quando eu sei que esse mesmo Instagram está sendo replicado ao vivo, e que também ele vai ser replicado, porque vai ficar no Story, várias pessoas, como Wagner, lá de Campina Grande, ele salva e distribui para muita gente. Nossa, isso é uma bênção maravilhosa. Como é que eu não vou acreditar em Deus? Deus está lá cuidando disso tudo para nós o tempo inteiro. E mais ainda, as retransmissões pelo YouTube, tem vários canais, inclusive quase toda semana está chegando gente. Jacó, eu gostaria de autorização para pegar o sinal e retransmitir. Pode retransmitir à vontade, isso é ótimo. É a mensagem do bem, é uma mensagem de boas reflexões, pelo menos é isso que eu procuro colocar, para que isso faça bem a todo mundo. E no fundo, é como diz aqui essa camiseta, é o exercício do magnetismo humano, ou seja, levar o que nós temos de bom para todos aqueles que estão esperando o que há de melhor, não é isso? Vamos agora fazer a nossa prece, mas antes, lembrando, se você quiser, pegue a sua água, coloque aí para a gente magnetizar. As pessoas que estão em atendimento à distância, que já estavam em atendimento à distância, portanto, não as que entraram agora, as que já estavam, o atendimento delas é das 10 às 11h30. E as pessoas que estavam em atendimento presencial no Leão, o atendimento à distância começa logo em seguida, vai das 8h30 às 10 da manhã, ok? Então nós vamos fazer uma prece, uma boa vibração nesses 5 minutos que nos faltam. E se você quiser, por favor, tenha o seu vasilhame de água, envolva, não precisa necessariamente ficar com a mão, envolva, traga para junto de você, no sentido de, não é junto fisicamente, não precisa colar no seu corpo, traga água, deixe mesmo ali em cima de algum lugar, direcione a ela as boas vibrações desses fluidos que nós vamos agora transportar, materializar, colocar em nossas águas, assim como em nós mesmos. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado por estes momentos que passam tão rápidos, mas que são momentos extremamente felizes, principalmente hoje, porque tivemos a oportunidade de pensar em Ti e a Tua vida, a Tua existência na nossa vida, na nossa existência. Muito obrigado, Pai amado, Jesus querido, Espíritos amigos. Neste momento, convidamos aos nossos magnetizadores, a todos os magnetizadores que estejam na nossa sintonia, para juntos fazermos uma boa emissão de fluidos, e que esses fluidos envolvam todos aqueles que nós temos na nossa mente, no nosso coração, que estão nas nossas relações de preces, de envolvimentos do bem. Mas não façamos isso maquinalmente, ao contrário, vamos emitir um fluido poderoso, uma energia boa, uma energia poderosa, fortalecida pela presença de todos esses amigos espirituais. E que esta emissão de fluidos envolva a todos, inclusive que magnetize a nossa água, para que a nossa água nos faça bem, para que a água nos fortaleça energeticamente, para a água dos magnetizadores serem aquele complemento pela energia que eles irão nos distribuir, para que essa água dos que estão em atendimento sirva para aliviar, curar, resolver as nossas dificuldades físicas, psíquicas, espirituais, enfim. Senhor Jesus, seja o Teu Evangelho o nosso destino bem orientado. Amigos espirituais, levem-nos
pelas vias do bem, favorecendo-nos sempre com o que há de melhor. Deus, Pai de infinito amor, que a vida seja abençoada pela vivência em equilíbrio e harmonia. Compreenda, Pai amado, os nossos momentos menos felizes, mas observa-nos como aquele homem que cuida bem de tudo que lhe pertence, como o ser infinitamente sábio, justo e amoroso que és, cuidas de todos nós. Que os bons fluidos nos envolvendo, nos fortaleçam, e que o amor seja em nós, em teu nome, mais uma vez, que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, companheiros de ideal, muito obrigado mais uma vez por termos atravessado este início de manhã aqui juntos. Sintamo-nos abençoados, magnetizadores, magnetizemos com tudo que temos de melhor, tudo, demos o melhor. Tem muita gente precisando disso. E você que está fazendo o tratamento, sintonize-se. Entre nesta sintonia, nesta vibração, porque isto fará total diferença em nossas vidas. Recebam um beijo, um grande abraço e continuemos felizes, porque estamos vivos nas bênçãos divinas do amor maior. Deus abençoe a todos nós, que assim seja.